Bom dia! Se você não me conhece, o meu nome é Nicolas e esse é o canal Terça Aleatória, o canal que não tem compromisso nenhum com porcaria nenhuma. Esse aqui é um vídeo mais pra gente relaxar, pra você colocar ele de fundo enquanto você faz qualquer outra coisa na sua vida, é por isso inclusive que esse vídeo não tem imagem. Sou só eu falando por alguns minutos e eu espero que você use isso pra te fazer companhia enquanto você rola o Twitter, rola o Face, qualquer coisa. E esse é um tipo de vídeo que eu gosto de fazer porque eu vou só expressar a minha opinião aqui sobre algumas coisas, até porque faz muito tempo que eu não apareço por aqui. O mundo tá uma loucura e tem muita coisa acontecendo, então vamos conversar. A gente não consegue lidar muito bem com o fato de que algumas coisas elas precisam acabar, algumas coisas elas simplesmente têm que acabar. Na verdade não são só algumas coisas, né? Tudo eventualmente vai acabar porque a gente é ser humano, então tudo acaba. E esse é um papo muito filosófico, mas eu quero ficar numa conversa muito mais rasa do que essa. Recentemente, acho que faz algumas semanas, foi anunciado o Resident Evil 8, que chama Resident Evil Village, ou só Village, e é alguma coisa de Resident Evil. A ideia é que é o Resident Evil 8, o oitavo jogo da franquia principal, que não é o oitavo, porque tem um monte de jogo que não é número no meio. Mas as pessoas começaram a perder a mão, começaram a criticar, algumas adoraram, outras odiaram. As que adoraram, elas estão indo na vibe de que, tipo, Resident Evil já mudou tantas vezes, já fez tantas coisas diferentes, qual que é o problema de mudar mais uma vez? E outras pessoas estão muito putas, porque de onde já se viu ter lobisomem, ter bruxa, num negócio que sempre foi sobre ciência, entre várias e várias aspas. Porque se você olhar pelo lado analítico da situação, realmente são só pessoas lutando contra outras pessoas infectadas ou com alguns experimentos genéticos que usaram alguns vírus. Mas a gente sabe que não é assim faz muito tempo, faz muito tempo mesmo. Desde o Resident Evil 4 a gente tem coisa que assim, a gente simplesmente não consegue explicar, tipo o Leon dando mortal numa sala cheia de laser, ou o Chris no Resident Evil 5 quebrando uma pedra no soco. Eu acho que as pessoas que não estão gostando disso, que não estão gostando desse novo jogo, elas estão simplesmente ignorando tudo que já aconteceu em Resident Evil, porque em Resident Evil as coisas já mudaram bastante, as coisas já foram muito mais estranhas do que ter lobisomem e bruxa. Mas por que eu tô falando disso quando o assunto era, desde o começo, algumas coisas precisam acabar? Eu acho que eu tô me perdendo um pouco, talvez, será? Na verdade não tô me perdendo nem um pouco. Acontece que, pra mim, Resident Evil, quanto mais longo fica, pior fica também. Eu acredito que quando você começa uma história, ela tem um pico, tem um auge onde essa história consegue chegar, tem um limite máximo da onde você consegue crescer, expandir essa história. E eu acho que o Resident Evil 6 foi esse ponto limite nos Resident Evil, foi esse ponto que eles iam salvar o mundo. Você tinha alguns personagens que você conhecia desde sempre, tinha também alguns personagens novos que pra mim são um grande erro, e ali você tinha a chance perfeita de finalizar a saga, de finalizar a história daqueles personagens que a gente conhecia há tanto tempo. Mas aí o que a gente viu foi só mais uma história de Resident Evil com um final épico, e as histórias continuam avançando até hoje com Resident Evil 7, agora Resident Evil Village. O meu ponto é que quando você começa uma história, você precisa terminar ela. Eu acho que eu já disse isso aqui em algum vídeo. A gente tem os personagens que estão desde 1998 com a gente, sabe? A gente precisa encerrar a história deles. Eles estão ficando velhos, daqui a pouco não vai dar pra colocar eles na história de um jeito que seja interessante eles estarem na história. Então quanto mais eles enrolam, quanto mais história eles acrescentam, quanto mais linha eles vão dando nisso, pior a história vai ficando, porque já tá desgastado. Você já perdeu o timing de acabar quando você deveria ter acabado, e agora, além de não respeitar o timing, você tá enchendo linguiça pra vender jogo. Eu não acho que tem que acabar a saga Resident Evil, muito pelo contrário. Eu acho que o Resident Evil desde o 4 mostrou que ele tem a incrível capacidade de mudar o jogo completamente, de virar a mesa, falar: você tá acostumado com isso aqui, então agora toma uma coisa que você não está acostumado e você vai gostar disso aqui também. Mas eu acho que na linha narrativa você não pode ficar desse jeito. Eu acho que como história você tem que encerrar a história de alguns personagens e depois começar a história de novos personagens. A gente tem isso com séries como Supernatural, que é a minha série favorita, e por mais que eu seja extremamente grato por ainda existirem episódios de Supernatural pra eu assistir, eu entendo que o timing de acabar a série acabou na 5ª temporada, sabe? Ali você tinha uma história com começo, meio e fim, que chegou num seu limite, chegou num final épico, e aí eles simplesmente decidiram continuar essa história que já tinha passado por um final, dando cada vez mais novos finais que vão ficando cada vez mais elaborados, mas é sempre
sempre mais ou menos a mesma coisa, que vai se resolver mais ou menos do mesmo jeito. Então, sabe, você perde o timing de acabar uma coisa quando você tem a chance perfeita de acabar com ela, e aí o jeito que você vai acabar ela depois vai ser muito pior do que quando você devia ter acabado certo. Não sei se isso fez algum sentido. A ideia é que quanto mais você prolonga uma coisa, mais difícil vai ser você conseguir fazer um encerramento que condiz com a grandiosidade do que você tá criando, com a linha que você tá dando, com a corda que você tá jogando nessa história. A gente consegue imaginar que até o MCU agora vai entrar nesse caminho, porque ele já teve o arco de 10 anos com o arco das Joias do Infinito, onde você teve uma história excelente com começo, meio, mais um pouco de meio e aí o fim. E aí a gente simplesmente acabou essa história e agora a gente tem que viver em um mundo onde vão ter mais filmes com novas histórias, novas ameaças, novos personagens. E assim, isso não significa que vai ser ruim, mas a gente vai entrar num loop muito diferente do que a gente tá acostumado, porque agora já foi a história. O Homem de Ferro já salvou o mundo, as pessoas já estão salvas, já são gratas, e agora outro herói vai ter que chegar e salvar todo mundo de novo, de uma outra forma, com uma outra estratégia. Como é que você vai fazer o filme ser tão tocante quanto Guerra Infinita foi? Porque na Guerra Infinita você matou metade dos personagens dos filmes. Como é que você vai fazer alguma coisa tão impactante quanto isso, sabe? Como que você vai criar esse impacto num filme? De qualquer maneira, eu acho que era só isso que eu queria falar, sabe? Pra botar um pouco pra fora sobre o Resident Evil, sobre o Supernatural, sobre o MCU, sobre as coisas precisarem acabar, e eu achar que muitas coisas pecam, muitas obras pecam por não acabar no momento que deveriam. E esse vídeo basicamente era isso, uma troca de ideias que vem de um lado só, onde você fica ouvindo o doce som da minha voz enquanto faz outra coisa. E se você é minimamente atento, você tá vendo que a imagem que serve de contexto para esse vídeo é a imagem do Podsketch, o podcast que eu tenho com os meus amigos. Nós já temos 2 episódios no Spotify, o link vai estar aqui na descrição, você pode procurar e ouvir um pouco da gente conversando sobre groselha, baboseira. Eventualmente a gente vai fazer novos episódios, eventualmente eu vou fazer mais vídeos nesse formato, onde eu só fico falando com vocês, te fazendo companhia. Então muito obrigado por ter escutado esse vídeo até aqui, um grande abraço e até a próxima. Beijos de luz.